Uma em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida e durante o tempo deste episódio, de 6 a 8 pessoas morrerão na Espanha em consequência de um AVC. Em 20% dos casos, a causa é desconhecida. Um AVC é repentino, dramático, mas em grande parte evitável. Na verdade, 9 em cada 10 podem ser prevenidos. Agora sabemos que o sedentarismo, mesmo praticando exercícios, é um fator de risco independente. Que o seu cérebro sofra um infarto representa um divisor de águas na sua vida e, embora sempre se dê muita ênfase à detecção precoce, hoje vamos um passo antes, a prevenção enquanto você ainda está saudável. 1 em cada 6 AVCs é causado pela poluição. 1 em cada 6. 1 em cada 6. É impressionante. O que podemos fazer para não fazer parte dessas estatísticas e escapar do AVC? Estamos vendo uma tendência de aumento na incidência de AVCs em jovens. Hoje quem explica para a gente é Alejandro Fuerte Ortigón, neurologista com vasta experiência no manejo de patologias cerebrovasculares. Este episódio é o seu seguro de vida cerebral. Bem-vindo ao Melhor que Ayer, Dr. Fuerte. Olá, Alejandro, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou feliz em estar aqui. Obrigado pela conversa. Como disse antes, considero o AVC o tema mais importante da sua especialidade devido às consequências e prevalência. Concorda? Sim? Então, hoje vai ser uma masterclass sobre AVC, um episódio monográfico. Vai servir para pessoas que tiveram algum familiar, algum amigo, alguma pessoa próxima que tenha sofrido esse problema tão grave, mas também para todos nós que felizmente não passamos por isso, mas queremos prevenir, não é? Na verdade, vamos focar na prevenção. Então vamos diferenciar os termos para começar. O que é um AVC, o que é uma trombose, uma embolia, um derrame. As pessoas ficam em dúvida. Sim, na verdade, muitas vezes falamos de AVC e as pessoas não sabem muito bem o que significa. O AVC é o termo genérico. É, digamos, um problema vascular focal do cérebro. Certo? Seria como um infarto que, em vez de acontecer no coração, acontece no cérebro. É o termo genérico, certo? No AVC, os isquêmicos ocorrem quando uma artéria é bloqueada e correspondem a 70 a 80% dos casos, e os hemorrágicos, que é quando uma artéria se rompe. Isso seria cerca de 20%, e depois, em alguns pouquíssimos casos de AVC, que são devidos a uma trombose da veia, que já seria outra coisa muito mais específica e muito menos frequente. Basicamente é isso. AVC é um termo genérico. Isquêmico ocorre quando uma artéria é obstruída, hemorrágico quando se rompe. Certo? E derrame é o nome que a população dá a um AVC hemorrágico, a um sangramento. Uma artéria se rompe. E o sangue vai para o cérebro. É isso, as pessoas normalmente chamam de derrame, mas seria um AVC hemorrágico. E uma embolia? Olha, uma embolia dentro dos AVCs isquêmicos, daqueles que acontecem quando uma artéria é bloqueada, existem diferentes mecanismos. Uma embolia é um desses mecanismos. Seria em torno de 20 a 30%, por exemplo, que são causados por embolias que vêm do coração. Existe outro tipo de AVC causado por placas nas carótidas. Existe outro tipo de AVC, o mais comum, causado por hipertensão crônica. Que vem do coração, ou seja, o trombo se forma no coração e sai lançado para cima. Um êmbolo é um trombo que viaja. O trombito, se forma no coração, sobe e vai para o cérebro. Genial, perfeito. E é verdade isso de que o cérebro não dói, né? Exatamente, sim, o cérebro não dói. Na verdade, muitas intervenções cirúrgicas são feitas com o paciente semisedado e é possível ir estimulando áreas para ver a funcionalidade do cérebro. O que acontece? Que, embora o cérebro não doa, existem alguns AVCs que podem afetar as meninges. Bom, na verdade, o edema do AVC atinge as meninges, que são como a camada que recobre o cérebro. E as meninges, sim, são muito bem inervadas com sistemas de dor e realmente doem nesse caso. Ou seja, existem AVCs que podem doer? Podem doer. Os isquêmicos doem pouco, cerca de 10%, principalmente quando acontecem aqui, na região posterior, porque está muito perto de uma parte da meninge que vai para dentro, ou seja, que entra para dentro. Os hemorrágicos tendem a doer um pouco mais porque podem aumentar a pressão intracraniana e, no final, a pressão bate nas meninges e dói. E depois há um tipo de AVC que dói muito, que é a hemorragia subaracnoide, que é quando há sangue no espaço entre as meninges, entre as camadas. E esse sim dói demais. Porque distende muito as meninges? Isso mesmo, sim. Toca nelas, irrita os vasos. Certo, ou seja, dói realmente por causa das meninges. Por causa das meninges. Mas o cérebro em si não. Não dói, não. Ok, interessante. Ei, é verdade que uma pessoa jovem pode ter um AVC? Sim, é verdade. Na verdade, isso é o que mais está nos preocupando agora, porque estamos vendo uma tendência crescente na incidência de AVC em jovens. E a que se deve isso? Bem, boa pergunta.
O que estamos vendo é que há fatores tradicionais mais frequentes entre os jovens do que eram comuns nos anos 90, por exemplo. Agora estamos vendo, por exemplo, pessoas com mais obesidade entre 20 e 45 anos com mais diabetes, sedentarismo, e isso faz com que aumente um pouco a incidência entre os jovens. Na verdade, comparando o que vejo agora com o que via quando comecei, realmente percebo uma tendência de pacientes jovens que chegam com um infarto cerebral. Então, sim, depois há fatores não tradicionais que também são típicos em jovens. Mas, na minha ignorância, o consumo de certas drogas também favorece os AVCs em jovens. Sim. Exatamente, principalmente a cocaína, metanfetamina. Favorece. Muito típico, pacientes até que, de uma noite para outra, apareçam com E quando você diz mais jovens, de que idades estamos falando? até os 50, entre 15 e 50 anos. Claro, porque um AVC normalmente era visto acima dos 60 anos. Sim, antes já ocorria em jovens, mas agora é mais comum. Também detectamos melhor. Isso é verdade. Agora, um paciente com algum tipo de sintoma que não faz muito sentido para nós, pensamos que, por exemplo, um paciente que chega com enxaqueca e com um sintoma estranho. Antes não se fazia ressonância, agora ela é feita e o paciente tem pequeno infarto cerebral. Assim detectamos melhor por realizarmos mais exames complementares, pode ser por isso. Mas, definitivamente, o que aumentou, e isso é inegável, são os fatores de risco em jovens. Certo. Alejandro, qual a chance de um AVC te matar? De que o AVC em si te mate 10%. Mesmo na Espanha, 10 a 15%. Como o AVC te mataria? Bem, se uma artéria muito importante do cérebro for obstruída, que é a artéria basilar, que fica aqui atrás e nutre áreas responsáveis pela respiração e pelo ritmo cardíaco. E AVC hemorrágico, e hemorragias massivas que sejam muito grandes e que comprimam, causem hérnia no cérebro e comprimam o tronco encefálico, levando a pessoa à morte. Mas é pouca. O problema dos AVCs que vemos são as sequelas, os déficits que eles deixam. Certo, claro, que talvez até preocupe mais as pessoas. Sim. Vamos entrar um pouco para explicar essas sequelas, as mais frequentes, e depois vou te perguntar sobre uma que tem um nome estranho, certo? Perfeito. Muito bem, quais são as mais frequentes? Olha, as mais frequentes são, as mais comuns são aquelas que não vemos, são as que chamamos de invisíveis, que são fadiga, depressão, cefaleia, névoa mental. A depressão é uma consequência do AVC? Sim, do AVC. Sim, é comum. Não sei o percentual, mas acontece muito e tratamos pouco. E mecanisticamente a que isso se deve? Acho que é por causa do choque. Sinceramente, não sei se existe algum mecanismo orgânico, mas acredito que o choque psicológico de sofrer um AVC e perder funcionalidade é um fator importante. Vemos isso com frequência. Na verdade, agora as diretrizes recomendam que pacientes com humor depressivo comecem o antidepressivo o mais cedo possível, até mesmo enquanto ainda estão internados. Ou seja, a depressão sim, névoa mental também é muito frequente. Falta de foco, muita gente, e depois aqueles que são visíveis e que nós, médicos, medimos, porque realmente medimos porque são visíveis. Bom, há estudos também, claro, sobre fadiga, névoa mental, mas os que costumamos medir são os mais visíveis, que são perda de força, de sensibilidade, alterações na fala, na visão, que são os mais frequentes. Até que ponto é possível recuperar a força em alguém como eu? Aparecia. Não é? Direita. Isso mesmo, isso mesmo. Olha, dá para recuperar, acho que é bastante. Agora não lembro o número de pacientes que recuperam 100%, mas pacientes que recuperam a funcionalidade para fazer algo com esse membro, acho que gira em torno de 40%, ou seja, não é ruim. Sim, metade. Sim, Ou seja, 60% não recuperam a funcionalidade nesse membro. 60%, não, mas antes era bem pior. Por isso digo que não está ruim. E de que depende se sim ou se não? Olha, tratamento precoce, identificação precoce e depois ter um bom sistema vascular cerebral, que é sobre o que vamos falar depois, que é como obter mais colaterais, artérias ao redor da obstruída, que podem ajudar esse território. Também depende da neuroplasticidade. Pessoas com um estilo de vida mais saudável terão mais neuroplasticidade. Pessoas jovens têm mais neuroplasticidade. Depende muito. Já vi casos parecidos. 2 pacientes, um se recupera muito bem e o outro não tanto. Ou seja, depende muito da pessoa.
também da motivação para a reabilitação, de tratar esses sintomas que muitas vezes não vemos, como a depressão, que pode fazer com que o paciente saia menos, Que se exercite menos, que faça menos reabilitação, claro. E depois há outras consequências menos faladas, como a anosognosia, que é isso. Pois é, a anosognosia é muito curiosa. Toda vez que vejo, na verdade, é fascinante uma das coisas pelas quais escolhi a neuro. E é a incapacidade do cérebro de identificar um déficit, seria isso. E a gente vê muito isso, pacientes que talvez venham com... É muito típico das lesões do lado direito do cérebro, lesões frontoparietais direitas. Os pacientes têm um déficit motor por causa do acometimento frontal e depois têm essa por causa do acometimento parietal, essa condição de anosognosia. Vou te dar um exemplo. Paciente chega ao pronto-socorro com déficit claro no lado esquerdo, pois a lesão cerebral foi do lado direito. Os fios estão cruzados, por isso o déficit aparece no lado esquerdo. E você pergunta o que está acontecendo e o paciente diz que nada, que está perfeitamente bem, que quer receber alta, sendo que claramente tem um déficit no lado esquerdo. Você mostra o braço, pega o esquerdo dele e diz: "Esse você não consegue mexer." Ele responde: "Não, esse braço não é meu, é seu." Sério? Sim, é isso mesmo. Curioso como ele não reconhece o próprio braço nem esse déficit. Quando dizem não, o braço é seu, ele responde: "Se você diz, deve ser meu." Eu digo: "Vamos lá, levante-o." E o paciente muda. Claramente, ele não levanta. E quando você pergunta de novo, você não levantou. Sim, porque não estou com vontade ou porque estou cansado, mas quero receber alta porque estou ótimo. E é quando a família começa a dizer: "Mas como assim? Como você pode dizer isso se claramente não consegue mover o lado esquerdo do corpo?" Ou seja, é muito curioso. Ele não reconhece, não reconhece, não reconhece. O que acontece com isso? Imagine um paciente que não reconhece sua fraqueza, como ele vai aderir à reabilitação? Claro, ele terá bem pouca, esse é o problema depois. Isso não ocorre apenas no momento agudo, mas persiste depois. Se prolonga. É verdade que geralmente melhora mais que a força. Mas claro, no momento agudo, depois dessas 24 horas que começamos com a reabilitação, esse paciente que não reconhece que tem um déficit, como você vai reabilitá-lo? É muito difícil. Os neuroreabilitadores têm suas técnicas que eu realmente aí já não sei, mas a verdade é que é muito curioso. Sim, E podemos ter um AVC sem perceber, ou seja, existem AVCs silenciosos dos quais não ficamos sabendo. sim, podemos ter. Na verdade, isso é bastante comum. É típico pedir uma ressonância para um paciente por cefaleia, ou seja, dor de cabeça ou por algum outro sintoma, sem esperar encontrar um AVC. E lá está o AVC, em uma área profunda do cérebro. Você pergunta ao paciente sobre sintomas e ele responde: "Não, não senti nenhum." E por que isso pode acontecer? Porque o paciente não sentiu sintomas, porque o AVC ocorreu em uma área do cérebro não eloquente, de pouca importância, que não é um AVC que acontece na região da linguagem. Por que isso ocorre? Pelos mesmos fatores de um AVC comum. Observou-se que após qualquer cirurgia, pequenos AVCs podem surgir na ressonância. Principalmente cirurgias como você pode imaginar, cirurgias cardíacas, trocas de válvulas também, não lembro qual outra. Mais uma, bypass. É muito comum que ocorram pequenos AVCs, mas são AVCs bem pequenininhos que normalmente não influenciam na funcionalidade do cérebro. É uma complicação rara, mas como sou chamado para esses AVCs, posso ter uma percepção tendenciosa. E os AVCs transitórios, os AITs, sim. Isso sim. Bem, não é a mesma coisa. Os AVCs transitórios são AVCs que o paciente sofre. Aí sim ele sofre, mas melhora em menos de 24 horas. Por que eles acontecem? Bem, acredita-se que a grande maioria dos AITs ocorre por causa de um trombinho. É por causa de um trombinho que se forma. Normalmente são êmbolos vindos do coração, mas também pode se formar um trombo no cérebro que, por algum motivo, se degradou ou migrou para regiões mais distais. Então, o paciente melhora. O que acontece? Nós pensávamos que os AITs eram AVCs transitórios que não deixavam lesões. Agora fazemos ressonância e vemos que mesmo que o sintoma tenha passado, esses pacientes têm lesões na ressonância, muitos deles, então já diagnosticamos como AVC. Na prática, para mim, não importa se a pessoa teve AVC ou AIT, pois o tratamento e a prevenção são iguais. É preciso levar isso a sério, por isso reduzimos a recorrência. Ou o aparecimento de AVCs depois de AITs, porque a gente pega pesado, faz exames, tratamentos. Claro, O fato de alguém ter um AIT significa que essa pessoa tem muitos riscos de sofrer um AVC. exatamente.
Antes era de 20 a 30% em 3 meses, agora em 5. Reduzimos em anos devido aos tratamentos. Devido aos tratamentos, agora fazemos rapidamente uma angiotomografia, exame das artérias ou um Doppler. Também fazemos exames de lipídios, hemoglobina glicada, PCR, tudo isso fazemos e vemos o motivo. Também fazemos um eco, um Holter, muitas vezes e vemos que talvez tenhamos uma fibrilação. Fibrilação atrial que, se tivéssemos dado alta para esse paciente, talvez ele voltasse em 2 semanas com um AVC. Certo, certo. Exemplo quando alguém sofre um AVC na área da linguagem. O cérebro pode, em outras áreas não danificadas, assumir as funções da linguagem e recuperar certas funções ou não. Cada área é como se fosse restrita ao que faz e pronto. Sim, já foi observado sim. Uma área próxima à linguagem pode criar essa área de neurônios saudáveis, pode adquirir essa função. Mas é verdade que é muito pouca. O que se observou é que, mais do que a função, aumenta o número de sinapses e aumenta o fluxo sanguíneo para essa área para, digamos, melhorar a neuroplasticidade. Mas é verdade que eu acho que esse seria o grande marco da neurologia, que é melhorar os déficits. Muito mais seja aumentando a neuroplasticidade com fatores, digamos, de estimulação neuronal, de crescimento neuronal. Ainda temos algumas células-tronco no cérebro, mesmo adultos, né? E eu acho que isso deveria ser, na verdade existem áreas de pesquisa até mesmo com células-tronco na verdade, mas por enquanto está tudo engatinhando. Embora possam assumir a função, elas assumem muito pouco. Certo, claro. Bem, também existe outra palavra, o AVC criptogênico. O que é isso? Sim. Bem, criptos significa desconhecido, origem desconhecida, e um criptogênico é um AVC em que, depois de fazer uma investigação enorme no paciente, aquelas típicas que fazemos de vasos, coração, um painel, não vemos a causa do AVC. É possível que não se veja assim. Em 20% dos casos, a causa é desconhecida. 1 em cada 5. 1 em cada 5 casos, principalmente em jovens, é comum. Pacientes jovens sem causa conhecida de AVC. Mas quer dizer, isso é sério? Ou seja, não se vê nada nas artérias, não se vê... Não se vê nada. O cérebro está morto, parte dele morreu. Quero dizer, é algo muito... Bem, há muitas teorias. Há teorias que dizem que os AVCs criptogênicos se devem a fibrilações atriais que não detectamos. Há outras que dizem que todos os fatores influenciam. Mesmo que não atinja o limiar patológico, ter um pouco de cada coisa já influencia. O fato de eu ter uma placa carotídea, que para ser considerada sintomática em termos teóricos deve ser grande e produzir uma alteração hemodinâmica do fluxo. Talvez eu tenha uma plaquinha pequena que pode causar AVC. Depois, fatores não típicos. O estresse. Foi observado que pacientes com alto nível de estresse, mesmo sem falarmos disso, também podem ter risco de AVC, mas depois não vemos isso em nenhum exame, porque como você mede o estresse? Muitas vezes as pessoas nem se perguntam. Às vezes nem contam isso. Claro. E os AVCs criptogênicos? Na verdade é frustrante, porque você fica com a incerteza de pensar, bom, nesse paciente eu inicio a terapia preventiva. O que eu tenho que fazer é monitorar bem de perto e otimizar tudo o que for possível. Os fatores de risco, insistir bastante no estilo de vida e continuar investigando e acompanhando o paciente. Por isso é preciso acompanhar os pacientes com esse tipo de AVC, porque talvez não apareça de imediato, mas depois de 6 meses sim. Talvez não apareça de imediato, mas depois de 6 meses sim. Certo. Qual é a prevalência, pelo menos na Espanha, de AVCs ou de derrames? Olha, a prevalência em geral é que 1 em cada 4 pessoas vai sofrer um AVC, ou seja, 20% ao longo de toda a vida a partir dos 25 anos. Ou seja, 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC em algum momento. E aí entram também os AITs. Aí entram os AITs, aí entram os... Claro. Aí entram os AITs, sim. Mas claro, no final das contas, o AVC é a principal causa de morte em mulheres, se não me engano. Pelo menos era até 2021. Ou seja, é bastante impressionante. Quer dizer, claro. E depois a questão do número, acho que na Espanha há cerca de 120, 130 ou 140 mil AVCs por ano. É muita coisa. Vi uma estatística dizendo que ocorre 1 a cada 14 minutos aproximadamente. Sim, possivelmente, sim. Enquanto gravamos este episódio, alguém já teve um AVC? Sim, porque penso no meu plantão. E às vezes que me chamam no plantão, pensando em toda a Espanha, todos os hospitais que existem, eu digo sim, provavelmente tem. Claro, provavelmente sim.
Já entrando na prevenção, Alejandro, se você tivesse que dizer não sei se isso é possível, mas qual é o fator de risco mais importante para ter um AVC? Pois é, está mais do que comprovado que é a hipertensão arterial. A hipertensão é o pior inimigo do AVC. O pior, mais de 50% dos AVCs são causados por hipertensão arterial. Tanto isquêmico quanto hemorrágico. Exatamente. Nos hemorrágicos, vê-se uma relação clara: pacientes com hipertensão, um pico e a artéria sangra. Os isquêmicos podem ser causados por hipertensão aguda e crônica, assim como os hemorrágicos, mas principalmente por hipertensão aguda. O fato desse paciente ter uma hipertensão de 160, 170 durante toda a vida ou durante muitos anos, no final vai acabar tendo um AVC. E na verdade, é muito marcante porque são os pacientes que você vê no hospital e pensa: isso podia ter sido prevenido porque para tratar a hipertensão arterial temos quantos medicamentos? Não sei, mas são muitos. Esse estilo de vida, até mesmo medir a pressão arterial, muita gente não mede a pressão arterial. Ou vão ao médico, medem uma vez, o clínico geral ou na farmácia dizem: está tudo bem, 125. Vão para casa e não sabem que, por exemplo, à noite tem picos de pressão arterial, ou, por exemplo, quando chega às 8 da noite ou no meio da manhã tem picos de pressão arterial. Então, por isso é preciso medir a pressão algumas vezes por dia, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano se você não for hipertenso. Por isso, porque é muito frustrante você ver os pacientes e diz: esse paciente que veio com uma pressão desse tipo, desse calibre, poderia ter sido tratado antes. E o cérebro é mais sensível à pressão arterial por algum motivo. Quero dizer, me chama a atenção que acima da dislipidemia, do colesterol, do estresse ou do tabagismo, né, que é um baita fator de risco, a hipertensão seja o mais potente. Pois é, porque foi visto que existem umas artérias bem pequenininhas no cérebro, que são as perfurantes, que são muito, muito pequenas, mas são muito importantes porque nutrem as áreas responsáveis pelo movimento. Sim, e percebe-se que quando alguém tem hipertensão crônica, essas artérias vão se remodelando e o endotélio, que é a camada interna, vai ficando mais espesso e acaba entupindo. Isso se chama lipoialinose e ocorre principalmente devido à hipertensão arterial. Depois ainda há a dislipidemia, o tabaco e outros fatores, formando um coquetel, ou seja, se você só teria um AVC aos 60, com todo esse coquetel pode tê-lo aos 40. Né, beleza, ok, entendi. A perda de dente ou a má saúde bucal é um fator de risco? Sim, e é algo que me surpreendeu muito quando li sobre isso. Existem estudos observacionais que dizem que concluem que pacientes com má saúde bucal, periodontite, perda de dentes têm maior risco de AVC. Agora, os próprios autores dizem que pode ser apenas uma associação e não causalidade, que pacientes com periodontite comem mais ultraprocessados, se cuidam menos e controlam menos os fatores de risco. E também são pacientes que evidentemente vão ter mais risco de AVC, mas a plausibilidade, digamos, a causalidade biológica existe porque no final um risco aumentado de AVC está presente. A inflamação crônica e essa periodontite mostra que aumenta os marcadores de inflamação crônica no corpo, a PCR e outros marcadores. E depois foram encontrados nas placas das carótidas DNA de bactérias que temos na boca. Ou seja, veja bem, DNA bacteriano da microbiota bucal, biota bucal. sim, não é que a placa cause isso, mas já se vê que o que acontece na boca tem, digamos, algum tipo de atuação, de repercussão a nível sistêmico. Existe um ensaio clínico, não lembro quantos pacientes foram incluídos no ensaio, mas em pacientes com AVC, com periodontite, eles foram randomizados. Em pacientes com uma higiene bucal intensiva e pacientes com uma higiene bucal normal. Então, dos dois grupos, o que tinha uma higiene mais intensiva melhorou os marcadores metabólicos e inflamatórios. Acho que a pressão arterial e acho que a dislipidemia melhoraram um pouco, mas não reduziram o risco de AVC. Mas claro, isso não indica nada, simplesmente mostra que talvez, não me lembro o tamanho do estudo, talvez seja pequeno demais, não me recordo. Mas eu acho que biologicamente faz muito sentido e, além disso, é algo tão fácil de prevenir, que não é algo complicado, é a higiene bucal. Mas lembre-se que acontecia o mesmo na cardiologia, né? Também aumentava o risco de infarto, basicamente. Genial. Bom, então, claro.
Então já está. E em relação à poluição ambiental, que está muito em alta, viver em uma cidade poluída tem alguma relação? Como, bom, pode ser Madrid, pode ser Barcelona, Tóquio, Japão, muitas, e o risco de infarto. Sim, sim, bastante, na verdade. Existe um estudo chamado Interstroke, que é um estudo epidemiológico, que concluiu que 1 em cada 6 AVCs se deve à poluição. 1 em cada 6. E aí você olha as estatísticas da OMS e vê que 95% da população humana está exposta a níveis mais altos do que deveria dessas partículas pequenas. Claro, isso te faz pensar, Depois você pensa por que a poluição pode aumentar o risco de AVC, mas se você pensar no cigarro, no final das contas a poluição seria, digamos, de modo geral, como um tabagismo passivo. A poluição essas partículas entram no seu sistema sanguíneo através dos alvéolos. São tão pequenas que conseguem atravessar e o que elas causam é uma agressão ao endotélio e depois uma inflamação sistêmica e também aumento de arritmias e da pressão arterial. Ou seja, sim, e de fato está comprovado que em picos de alta poluição há mais internações por AVC e maior mortalidade por AVC. Ou seja, é possível estabelecer uma correlação entre, não sei, épocas do ano em que há mais poluição e mais AVC? Sim, AVC. Que impressionante, porque além disso é algo que, bom, a não ser que a gente use talvez máscaras, né? Quer dizer, outro dia, conversando com uma colega da saúde preventiva, falávamos sobre máscaras e como, após a Covid, é difícil fazer as pessoas usarem máscaras de novo. Ninguém iria cumprir isso, claro. Mas, olha, o que eu estou recomendando para pacientes que vivem em centros urbanos são filtros EPA, para terem em casa, que filtram essas partículas pequenininhas porque no final das contas onde você passa mais tempo é em casa. Ou seja, então, bom, é um filtro que você pode comprar na Amazon, não sei, deve custar uns 50, 60 euros, e o que ele faz, o que foi comprovado é que esse filtro reduz marcadores inflamatórios. Não há nada comprovado de que reduza AVC, mas é a mesma coisa. Se puder, vale a pena ter esse filtro em casa, especialmente no centro de uma grande cidade. Claro, bom, super interessante. E em relação à nutrição, que é algo que interessa muito ao público deste canal, existe alguma dieta ou padrão alimentar que, nos estudos, se destaque na prevenção de AVC? Aqui, assim como os cardiologistas, a Mediterrânea, certo, reduz em 20% o risco relativo de AVC e é basicamente leguminosas, nozes, vegetais, frutas, o mesmo que realmente todas as diretrizes recomendam, não é? De endocrinologia também é que no final das contas não há nenhum tipo de dúvida. Há algum elemento da dieta, micronutriente ou mineral importante? Entendo que o sódio também é relevante, como você mencionou sobre a hipertensão arterial. Exatamente, sim. O sódio que a gente consome nos ultraprocessados, no final das contas, o sódio do sal de mesa também não influencia tanto. Mas pode ser recomendado aos pacientes, talvez, ao invés de consumir 100 de cloreto de sódio, consumir 75 de cloreto de sódio e 25 de cloreto de potássio. Existe um estudo na China que também reduziu o risco de AVC nesse tipo de paciente. Então, bom, pode-se recomendar isso em vez desse tipo, mas no final das contas o sal, eu acho que aqui na Espanha, no mundo ocidental, nós consumimos através dos ultraprocessados. Ultraprocessados, basicamente, sim. Então depois tem outro tipo de dieta que é a DASH, que é a de... Ouço muito falar dela. Também, sim, né, aqui também é bastante recomendada. E depois, se os pacientes têm um perfil lipídico ruim, muito ruim mesmo, e não querem tomar estatinas e estão em prevenção primária, sem que nada tenha acontecido com eles, a dieta portfólio, que é muito rica em vegetais, reduz o LDL em 15%, 20% eu acho. Certo. Como o exercício ajuda a prevenir um AVC? Muito, fundamental. O exercício, tanto aeróbico quanto de musculação, mas principalmente o aeróbico, o que faz é... Bom, melhorar tanto no nível cerebral. A neuroplasticidade, existe algum marcador que aumenta de neuroplasticidade no cérebro? Aumentam as colaterais também no cérebro e no final o exercício melhora a inflamação crônica de baixo grau. Resistência à insulina. E agora as diretrizes estão começando, na verdade já faz alguns anos que estão recomendando também o exercício com pesos, a musculação, porque isso também melhora muito a resistência à insulina e evita a sarcopenia.
Sim, a funcionalidade também. Isso. Imagino que uma pessoa que tenha um sistema muscular forte quando sofre um AVC se recupera melhor. Exatamente, né? Sim, 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 sim. Bem, ou seja, treinar um pouquinho de cada vez, principalmente aeróbico, também é mais prevenção a longo prazo para o AVC. E uma coisa que eu não sabia que eu estava pesquisando, não lembro quanto tempo, mas é o sedentarismo, porque sinceramente eu pensava que pacientes ou pessoas que fazem exercício físico 1 hora por dia, ou que cumprem o quê? O que indicam as diretrizes, que são 150 minutos de aeróbico e 2 vezes por semana de musculação, que estavam cobertos. Mas agora se vê que o próprio sedentarismo, mesmo que você faça exercício, é um fator de risco independente, o que me chamou bastante a atenção, de verdade. Então, agora o que se recomenda é que, se os pacientes têm que ficar no escritório 6 ou 7 horas sentados, a cada 30 ou 60 minutos, eles se levantem ou comprem aquelas mesas que permitem trabalhar em pé. Sim, quebrar períodos contínuos de sedentarismo. É isso. Tentar ir interrompendo a cada, como você disse, 60 ou 90 minutos, mas é verdade que é muito comum sentar na cadeira às 8 e só levantar às 3, né? Às vezes os médicos que têm que fazer visitas e tal, não. Mas já aconteceu comigo, na verdade. Comigo também, em consulta. Sim, sim. Você tem que se lembrar muitas vezes de dizer claro. Ou às vezes eu ia buscar o paciente, saía, ia buscá-lo, sabe? Era uma forma de me obrigar a levantar, porque sim, sim. E um tema importantíssimo, as palpitações, né? Porque, bom, as palpitações em geral são um sintoma super frequente, mas em neurologia, quando é importante não deixá-las passar despercebidas? Olha, principalmente em pessoas que tenham sintomas neurológicos junto com as palpitações, evidentemente pacientes que tenham palpitações e que tenham algum tipo de tontura ou já algum déficit neurológico focal, que pode ser um AVC, né? Problemas para falar. A focalidade é como sintomas. Focalidade significa sintomas neurológicos. E então, pacientes que tiveram um AVC, que não foram diagnosticados com arritmia e que começam a sentir palpitações. Esse paciente deve contar isso ao médico logo, porque pode ser que a fibrilação atrial, que é uma arritmia associada ao AVC, esteja presente em 20 a 30% dos casos de AVC. Pode ser que ela esteja se manifestando mais do que antes, quando teve o AVC. Pacientes que tiveram AVC e sentem palpitações devem considerar isso. Ou pacientes com vários fatores de risco que apresentam palpitações prolongadas, não apenas uma batida isolada ou extrasístole repentina, mas que persistam por mais tempo. E eu acho que basicamente é isso. E também pacientes que tenham sintomas próprios das palpitações, dor no peito, falta de ar e outros. E que lembremos que a FA, a fibrilação atrial, era perigosa porque aumentava a probabilidade de formação de trombos, não é? Que podem subir, né? Sim, e chegar ao cérebro, isso mesmo, certo? E existem exames de imagem que possam prever meu risco de AVC se eu nunca tive um AVC, ou seja, prevenção primária? Sim, existe. Olha, a ressonância magnética, se você tem muitas manchinhas brancas, muitos AVCs antigos, mesmo que não tenham dado sintomas, seu risco já é maior. Às vezes também fazemos ultrassom do pescoço para avaliar as carótidas. Aqui há muita controvérsia, tá? Na verdade, as diretrizes não recomendo para todos os pacientes e eu sempre tomo muito cuidado com quem eu peço esse exame. O que acontece? Até pouco tempo atrás, a evidência que tínhamos era que pacientes sem AVC, mas com placas nas carótidas, faziam tratamento clínico, mas não eram submetidos à intervenção. Agora temos um estudo bastante recente deste ano que nos diz que pacientes com um estreitamento maior que 70% podem se beneficiar de um stent, que é a malha metálica, ou de uma intervenção na carótida. Uma cirurgia, principalmente o stent e a malha metálica. O que acontece? Uma cirurgia de carótida. Parece difícil, parece complicado, não é? Sim. Sim, sim, mas também não pense que tem mais risco do que uma malha metálica, porque depende do paciente, depende da equipe de cirurgiões, depende da equipe de intervencionistas, depende do hospital e depende do risco do paciente. Muitas vezes, pacientes, por exemplo, que têm muito cálcio, para esse paciente não se pode colocar um stent, então recorre-se à cirurgia. Muito cálcio no final, as artérias carótidas também se calcificam, como nas cardíacas. E do meu total desconhecimento, como se intervém numa carótida com esse fluxo de sangue tão potente, né? Sim, sim. Pois, para ser sincero, eu imagino uma carnificina ali como se... Isso é feito pelos cirurgiões cardiovasculares. Mas sim, o que eles basicamente fazem é clampear, vamos dizer... Clampear a artéria. A artéria...
retiram o trombo. E a verdade é que, sinceramente, eu vi pouquíssimas complicações. Na verdade, as complicações que eu vi sempre foram muito leves e focais. Talvez porque ao mexer no pescoço acabam lesionando algum nervo do rosto e a pessoa fica com o rosto um pouco caído, mas é bem pouco. E com o stent, da mesma forma, na verdade, são intervenções que, bem indicadas e com uma equipe boa, realmente são também. O que acontece é isso, agora temos esse estudo que está nos dizendo que agora, cuidado, porque o stent pode até ser colocado em pessoas assintomáticas, depende do grau de estreitamento da carótida. Antes eu não encaminhava ninguém para a intervenção, mas com este estudo recente, penso muito em quem posso encaminhar. Depois, o tratamento médico é sempre 100%. Uma vez li algo que era algo como o AVC do salão de beleza ou algo assim, né? É possível ter um AVC por esticar o pescoço? Sim, mas é raríssimo, nunca vi nenhum. Também pesquisei sobre isso, há pouquíssimos casos descritos. É perfeitamente possível, mas é muito raro. Eu nunca vi, na verdade, não é algo com que eu teria que lidar. Que é por uma dissecção da carótida. Uma dissecção da vertebral. Da vertebral? Temos duas artérias carótidas aqui, para quem talvez não domine muito o assunto de anatomia, duas artérias carótidas aqui e duas vertebrais atrás. E as vertebrais são muito suscetíveis a se rasgarem, a terem algum tipo de ruptura, porque circulam dentro de canais ósseos. Claro, então qualquer movimento brusco do pescoço, hiperextensões bruscas principalmente, é muito típico em pessoas que sofrem um traumatismo, né? E que não usam capacete acabam tendo dissecção das artérias. E movimentos são perigosos, especialmente se não te seguram. Já vi casos de dissecção em jovens que não tomaram cuidado. Talvez ao fazerem alguma massagem ou besteira, acabaram estalando o pescoço? E cuidado com isso, com essas massagens por aí. Sem ter, sim, eu tenho. Eu sempre digo para tomarem cuidado com esse tipo de coisa. Roncar aumenta o risco de AVC? Pacientes com ronco e apneia têm maior risco de AVC. As apneias são, no final das contas, problemas na respiração durante a noite e foi observado que pacientes com apneia têm mais risco de AVC por várias razões, porque aumenta a pressão arterial. No final das contas, claro, no final, a pressão arterial durante a noite naturalmente diminui um pouco, cerca de 10 a 20%. Se sua pressão não baixa, pode ser apneia do sono. Ela também aumenta a inflamação vascular, resistência à insulina, fibrilação atrial, hipertensão e outros problemas. Inclusive, durante as apneias, a oxigenação do cérebro diminui. Então, sim, definitivamente aumenta o risco de AVC. Sim, esses pacientes geralmente têm risco cardiovascular e metabólico elevado por diversos motivos. Sim. São pacientes, mas eu acho que fazemos pouco rastreamento de apneia. Acho que pouco se investiga se o paciente tem apneia, talvez por não ser um fator de risco muito considerado ou porque o paciente não comenta. Ou mora sozinho? Mora sozinho, isso também, claro. Mora sozinho, não se sabe se ele para durante a noite e tudo mais. Mas sim, A microbiota agora pode ser associada a quase todas as doenças. Vocês já leram algo sobre a relação entre saúde cerebrovascular e microbiota? Sim. eu li alguma coisa, mas não há uma. Quer dizer, existe uma relação. Parece que existe um metabólito que a microbiota, quando está ausente ou alterada, pode afetar o endotélio e aumentar o risco teórico de AVC. Ainda não li estudo mostrando que a mudança da microbiota aumente o risco de AVC. Eu acredito que provavelmente seja por causa da inflamação sistêmica, permeabilidade intestinal, provavelmente. Foi observado que pessoas com AVC têm alteração na microbiota. Existe ou seja, a relação intestino-cérebro é bidirecional, está claríssimo o sentido. E depois, para alguns pacientes que têm uma inflamação crônica, às vezes também recomendo fermentados, porque diminuem essa inflamação, melhoram um pouco os parâmetros inflamatórios. Há um estudo, não lembro qual, em que pacientes que consumiam fermentados regularmente por 10 semanas apresentaram redução nos marcadores inflamatórios. Nada foi demonstrado sobre AVC e microbiota, mas faz certo sentido. Não colocaria, porém, no mesmo nível da hipertensão, tabagismo e outros fatores. Mas enfim, no final das contas, uma microbiota que se não te causa um AVC, vai te causar outra coisa. Sempre vai haver um intermediário, no fim das contas, na patogênese de, eu acredito, qualquer doença crônica. Não sei se em cardiologia também. Também, sim, há bastante relação. Uma conduta de risco muito em alta e que preocupa muito é o consumo de anabolizantes, normalmente com fins estéticos ou de desempenho.
eles se relacionam ao AVC por estarem ligados ao coração. Então é a mesma coisa. Igual, igual. Não há ensaios clínicos, evidentemente, mas há estudos. Estudos de casos impressionantes. Eu tive só um garoto que tomava anabolizantes. Bom, mais do que anabolizantes, acho que ele tomava clenbuterol, que acho que causa arritmias, algum tipo de arritmia. E ele teve um AVC. Acho que é um beta-agonista, né? É um tipo de arritmia, mas existem muitos casos, basta pesquisar no Google. Isso ocorre porque eles alteram todo o sistema metabólico. Aumenta o hematócrito, a agregação plaquetária, inflamação, hipertensão, arritmias, cardiopatia. No final, sim, sim. Ou seja, tem que perguntar também. Sim, sim, sim. E outra coisa que se pergunta pouco. Sim, sim, eu sei, tem que perguntar, porque você se surpreenderia. Claro, as pessoas... Claro, claro. E dos que você pergunta, uns 10% vão dizer que sim, no máximo. Vão admitir, quero dizer. No final, como é algo tão tabu, é o estresse crónico, não? O burnout, como você disse, essa vida acelerada, isso é muito difícil de medir. Às vezes a gente nem reconhece que vive assim, né? Porque a gente normaliza ou acha que isso gera um estresse ou algo negativo no corpo. Às vezes a gente normalizamos, mas isso também é um fator de risco, como você disse. Exatamente. Um fator de risco que valorizamos cada vez mais. Principalmente em pessoas jovens na fase de trabalho por causa dessa carga de horas. Existe uma relação entre o número de horas que uma pessoa trabalha e o risco de AVC. Existe uma relação entre o estresse crônico e o risco de AVC. A relação que se observa agora, por enquanto, não há nenhum estudo clínico, evidentemente, porque não tem como. Como você controla isso? Mas existem estudos observacionais. E estudos epidemiológicos que mostram que pessoas com estresse têm maior risco de AVC, seja de forma direta por essa inflamação crônica, ou por arritmias, ou por hipertensão, ou de forma indireta, porque se você está estressado, no final das contas você não se cuida. É isso, então sim, sim, com certeza. E de fato, eu tenho pacientes com AVC criptogênico que na semana anterior passaram por um estresse brutal, problema no trabalho, falecimento de um familiar. Então digo, talvez seja por aí o caminho, alguma miocardiopatia como a de Takotsubo, ou algum pico, alguma FA, alguma fibrilação atrial que tenha passado despercebida, picos de hipertensão arterial ou algo assim. Você já percebeu se esses pacientes sem origem conhecida passaram por eventos muito estressantes? Alguns sim. Alguns sim. Veja, isso precisa ser perguntado. Eu também gostava de perguntar isso nas doenças autoimunes, como na doença de Graves, o hipertireoidismo, que também está muito relacionado ao estresse. Eu via que outros colegas talvez não perguntavam tanto, não investigavam isso, mas eu me interessava porque se você perguntar vai ver que nas semanas anteriores ao diagnóstico sempre tem alguma coisa. Né? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Provavelmente é preciso investigar mais nesse sentido. Em alguns casos vejo isso claramente, mas em outros não é possível estabelecer causalidade. Não, não. Você não pode colocar o diagnóstico e dizer que é devido ao estresse, porque não dá. Olha, e o cérebro se recupera, digamos, existem muitos processos de regeneração, de reparação durante a noite quando dormimos. A insônia, quem tem insônia crônica, não sei, tem mais risco de AVC. Então sim, também, sim, sim, sim. No final, o sono, as pessoas que têm alteração do sono têm mais risco, pois, pelo que falávamos, provoca o mesmo efeito que uma apneia. Problemas de insônia, problemas na regulação da glicose e outros que você sabe bem. E depois aquele sistema linfático do qual falávamos, né, que não consegue limpar, limpar entre aspas, né, é um pouco mais complexo, pois proteínas beta-amiloides e outras não são eliminadas tão eficientemente. E isso é o que... principalmente isso a hipertensão também, mas sim, dormir menos de 5 horas tem sido relacionado com aumento do risco. Dormir mais também tem sido relacionado com aumento do risco. Eu acho que isso, o fato de dormir mais, é uma associação, porque há pessoas que dormem, têm pressão ou têm alguma, não sei, imagino que há alguma deficiência funcional para, claro. Dormem mais e têm maior risco de AVC, mas a relação não é causal. Dormir pouco, sim, aumenta o risco. Além disso, o estresse está muito relacionado. Claro. Bem, suplementos, que é um tema que sempre interessa. Existe algum tipo de suplemento, me vem à mente, sei lá, magnésio, vitamina D, vitamina K, não sei, algo que vocês já tenham estudado que possa ser interessante em termos de prevenção? Olha, suplementos, na verdade eu recomendo muito poucos para pessoas que se cuidam e fazem tudo certo, porque no final das contas, fora do déficit no AVC, não tem muito.
Eu estava olhando o ômega 3 depois do estudo Reducate, do Reducate que baixava o triglicerídeo, o icosapento de Etila, e eu estava vendo se o ômega 3 podia reduzir o risco de AVC em pessoas saudáveis ou em pessoas com fatores de risco, e não reduz o risco de AVC, mas o que reduz? Pois é, a dieta mediterrânea que tem ômega 3. Ou seja, eu acho que às vezes, se a gente consome o que é natural, tem uma relação clara com a redução do AVC. Mas talvez vitaminas que estão, digamos, super concentradas, talvez aconteça o mesmo com o magnésio. A dieta mediterrânea é rica em magnésio devido às leguminosas, sendo essencial para a função endotelial. O que acontece? Também não há comprovação de que suplementar magnésio reduza o risco de AVC. Depois, vitaminas como o ácido fólico, vitamina B12 e B6, eu sempre meço, principalmente a B12 e o ácido fólico. Porque é verdade que em populações que não são fortificadas com ácido fólico, se você der ácido fólico, reduz o risco de AVC. Como já temos ácido fólico nos alimentos, também não prescrevo, exceto em casos de deficiência. Creatina, existe algum estudo pequeno em pacientes que têm problemas de motilidade devido ao AVC, em que é feita fisioterapia, reabilitação e fisioterapia junto com creatina, e eles melhoram um pouco mais a marcha? Certo, por aumento de força. Provavelmente. Então, pessoal, bom, pode-se. É verdade que a creatina está ficando muito popular na sua especialidade, não é? Sim, é verdade, sim. Principalmente no declínio cognitivo, mas no fim, sim, é verdade. O cérebro tem creatina e estão saindo artigos muito interessantes. Eu revisei alguns recentemente sobre creatina e cérebro, né? Sim, há bastante. Névoa mental, declínio cognitivo, até pacientes com Alzheimer melhoram um pouco, mas são estudos pequenos, aguardamos estudos maiores. Além disso, parece que as doses necessárias para saturar os estoques de creatina no nível do cérebro, dos neurônios e da glia é como se fossem doses muito mais altas, que além disso são difíceis de manter, porque se você tem que tomar 15 ou 20 gramas de creatina por dia, também não é algo especialmente agradável. Sim. Sim, é difícil, mas enfim, no final das contas é uma molécula que eu sempre digo que é como uma bateria de segurança dos neurônios, né? Sim. É verdade, sim. Claro. Quando o fornecimento de oxigênio é interrompido, ela pode gerar um pouco de ATP em situações de estresse metabólico, né? Acho muito interessante e acredito que no futuro teremos mais evidências. Bem, então, revisamos muitas coisas sobre prevenção, agora vamos ver o tratamento, que é o que realmente... Bom, a prevenção também pode salvar sua vida, mas quando o problema já acontece, infelizmente há coisas que não vamos conseguir prevenir, sim. Precisa tratar, né? O que é o código AVC? Certo, então o código AVC é o que colocamos em prática, digamos, tudo o que fazemos quando alguém sofre um AVC. Imagine o caso, os paramédicos, o paciente liga para o 112, os paramédicos vão até lá, detectam que o paciente pode estar sofrendo um AVC, porque apresenta, por exemplo, fraqueza no rosto, problemas na fala, na mobilidade, instabilidade súbita, perda de visão, então ativam o código AVC. Ligam para os serviços de emergência do hospital e já estou pré-ativado, então sei que um paciente está chegando. Você está de plantão no hospital? Eu estou de plantão, claro. E eu já sei que um paciente vem com um possível código AVC, então eu vou para o hospital se eu estiver fora. E aí tudo é ativado. Ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer. Os enfermeiros sabem o que tem que fazer. Nós sabemos o que temos que fazer. Simplesmente, o paciente chega pela porta. Se pudermos, examinamos ele muito rápido. Pressão e glicose. Depois tomografia. Após o exame, dependendo se é isquêmico ou hemorrágico, seguimos caminhos diferentes. Certo, ou seja, o paciente 112, normalmente um familiar, chega, faz um exame rápido, uma avaliação rápida e vai para a tomografia. Diretamente, a primeira coisa é fazer uma tomografia para diagnosticar. AVC, geralmente só glicose, pressão e tomografia, nem sempre eletro. Certo, a tomografia, que além disso é muito rápida, né? Eu acho que uma tomografia, quanto tempo leva? 2 minutos, né? Claro, precisamos fazer 2 tomografias agora, além da tomografia simples que serve para detectar se há hemorragia ou não. Fazemos a angiotomografia para analisar todos os vasos, da aorta ao cérebro, e depois a tomografia de perfusão para verificar AVC ou oclusão. Como está a perfusão do território que está, digamos, em risco, certo? Ou seja, leva 5 minutos, 6 minutos leva esse tempo. Bom, estamos falando que tempo é cérebro, né? Sempre dizemos isso, cada minuto é cérebro perdido. Certo, se foi detectado um AVC isquêmico, qual o próximo passo?
Então, o próximo passo depende. É preciso individualizar muito no AVC. Depende muito do que eu vejo no AVC na tomografia. Depende do que o familiar relata, do que o paciente usa, idade, comorbidades e antecedentes. É preciso individualizar, pois cada paciente é diferente. Mas, se o paciente estiver dentro da janela de atuação, que normalmente são 4,5 horas desde o início do AVC, embora essa janela possa ser ampliada, pode-se administrar um fibrinolítico, que basicamente ativa o sistema que temos para quebrar trombos, tromboses. São fibrinolíticos. Um medicamento, certo? Que não demora nada, temos dois. Um é administrado em infusão, que leva 1 hora, e o outro leva 1 minuto, ou seja, é bem rápido. E depois, se houver um trombo grande, pode-se ir para a sala de trombectomia, que é acessar com um catéter esta artéria do cérebro através da artéria femoral, a artéria aorta, carótida, até chegar à artéria do cérebro. E com ou com aspiração, ou com o que chamam de stem retriever, que é uma molinha que se enrola no trombo e puxa, aí o coágulo é retirado. Radiologistas ou neurologistas intervencionistas fazem isso. Existe a figura do neurologista intervencionista. Sim, depende do país e do hospital, podendo ser o radiologista ou neurologista. Certo. Aqui na Espanha, por exemplo, geralmente são os radiologistas. Em outros lugares, talvez seja o neurologista. Então, no isquêmico, essas são as duas coisas principais que precisamos lembrar, né? A fibrinólise, quando o paciente é candidato, né? Bom, claro. Tudo tem seu tempo. A trombectomia é muito individualizada. Aí entra nosso papel. Muito individualizado, porque às vezes os pacientes chegam a tempo e por algum motivo você já vê um AVC muito grande ou o cérebro já está morto. Se você aplicar o fibrinolítico, esse cérebro tem risco de sangrar, então você não pode aplicar. Ou pacientes que tomam algum tipo de medicamento como um anticoagulante, você precisa avaliar se vai aplicar ou não, dependendo do risco-benefício. Claro. Eles podem sangrar muito, claro. E um paciente que já está sangrando, claro, justamente aqui você não pode aplicar um fibrinolítico porque pode piorar. Claro, fibrinolítico. Veja, é preciso fazer 4 coisas: controlar glicose, pressão, temperatura e reverter anticoagulante em pacientes com sangramento. O que acontece? Tem anticoagulantes que a gente não tem como reverter. Mas basicamente essas 4 coisas, na minha opinião. Depois, se o sangramento for acessível ou se a vida do paciente estiver em risco, é aí que entram os cirurgiões, que é para tirar a neurocirurgia. Neurocirurgia, isso mesmo. A maioria dos AVCs hemorrágicos não é operada por serem muito profundos. Mas se esse AVC começa a causar um aumento da pressão intracraniana e coloca a vida do paciente em risco, ou se esse AVC é muito acessível, então os cirurgiões podem entrar para remover a hemorragia, mas isso já é o campo deles, depende. Quando vejo um AVC profundo, normalmente não entro em contato, a não ser que eu ache que a vida está em perigo. Aí eles entram. Ok, tudo bem. E voltando ao momento em que o AVC começa em casa, né? Lá está a família e o pai que já é idoso. Como a família suspeita que o pai está tendo um AVC? Olha, início agudo, ou seja, em minutos, segundos, de perda de força, normalmente de um lado do corpo ou do outro, mão e perna. Problemas de fala, de visão, instabilidade. Que o paciente perceba algo estranho, com algum sintoma, com algum déficit neurológico, ou seja, alguma perda de funções físicas. O mais comum é o que você falou, perda de força ou fala? Né? O mais comum que eu sempre vejo é perda de força em um braço normalmente e alguma perda da motricidade do rosto que fica um pouco caído. E com alguma alteração da fala, seja na articulação da linguagem que falam como se estivessem bêbados, ou na capacidade de falar ou de compreender a linguagem. Isso é típico, mas, como disse, há vários tipos de AVC, ou seja, qualquer déficit novo para o paciente. Se for agudo, eu acho que é importante consultar. Não é a mesma coisa um déficit focal do que o paciente ficar um pouco tonto porque se levantou rápido da cadeira. Isso não vai ser um AVC. Também tem que ser focal e de instalação rápida. E nesse momento, quando os familiares presenciam e interpretam como um possível AVC, eles podem fazer algo antes da ambulância chegar, ou seja, adianta dar uma aspirina, adianta. Há algo que posso fazer se eu precisar atender e no trem de volta houver um paciente com possível AVC, o que faço? O ideal é acionar os serviços de emergência para ativarem o protocolo. Você pode fazer pouco.
Você pode colocar o paciente em uma posição confortável. Se ele estiver sentado, recliná-lo um pouco para trás. Ou talvez no trem AVE. No caso do trem AVE, o ideal é deitá-lo um pouco nos assentos, colocá-lo de lado caso ele vomite para que não aspire. E só isso. Ou seja, Não há nenhuma intervenção nem medicamento que deva ser administrado nesse momento. Nada. nada. Na verdade, existem estudos. Bem, não podemos dar aspirina porque pode ser um AVC hemorrágico, claro, e tem o risco de piorar. Existem estudos sobre controle da pressão arterial no pré-hospitalar, mas sem resultados. Mesmo que você tenha, imagine que você tenha um medicamento intravenoso para baixar a pressão, não foi comprovado que baixar a pressão melhore a funcionalidade futura. Na verdade, pode até piorar. Sim, ou seja, O principal é que o trem pare na próxima estação e a pessoa seja levada ao hospital mais próximo. já presenciei casos de AVC em aviões onde nada pode ser feito. Apenas avisam o controle, a ambulância espera no aeroporto e levam rapidamente. Não há o que fazer. Ok, claro. Bem, bom, eu não perguntei, mas um AVC, bom, você já me disse, acho, um AVC pode causar uma parada quando o que acontece é uma trombose da basilar, você disse normalmente. Não, isso mesmo, sim, 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 sim. E o paciente pode parar, Pode parar, sim, sim, sim. ok? Aí sim teria que fazer reanimação cardiopulmonar. Aí sim teria que fazer RTP, claro, claro. Certo, depende, claro, das complicações depois. Bom, não sei se começar a espumar pela boca, posição lateral, ou se começar a convulsionar. Bom, não é que não possa, é que eu estou pensando que não dá. Não, é simplesmente ligar o mais rápido possível para o TAC. Certo, perfeito, ok. E sobre o futuro, você comentou que é apaixonante com novidades e avanços motivadores. Pode compartilhar algo que viu em congressos recentes? Olha, tem bastante coisa e, na verdade, sim, toda vez que... Bom, isso do AVC avançou muito porque nos anos... Veja, até os anos 70 ou por aí, a gente nem tinha uma tomografia. E depois a fibrinólise, que é o tratamento que às vezes damos aos pacientes, começamos a usar em 95 e a trombectomia existe há uns 10 anos. Ou seja, só faz 10 anos? De 10 anos, sim, sim. Em 2015 saíram as meta-análises. E antes, como tratavam os pacientes? Nada, nada. Simplesmente era controle de complicações. Ou seja, acho que é o avanço mais incrível da neurologia neste século, acho, não sei, a menos que apareça algum outro nos próximos anos. Mas era brutal, antes se fazia, imagina, pacientes em 92, pois é, você teve um AVC, te colocam em uma cama e pronto, não podem te dar nem fibrinolítico nem trombectomia, antes era assim. Nos vilarejos diziam, você pegou um vento, Claro, se você pegasse um vento, seu rosto ficava assim para sempre. isso mesmo, e pronto, não podia fazer nada. Não é que não se sabia, nos anos 60 nem se sabia se era hemorrágico ou isquêmico. Como tratar, era um ataque. Claro, pois é, imagina, isso está evoluindo de forma exponencial. Todo ano tem coisa nova. A verdade é que desde que comecei, você tem que se manter atualizado porque tudo é novo. Agora tem, por exemplo, para o AVC isquêmico, para a prevenção, tem um novo medicamento que parece que, combinado com a aspirina, pode reduzir a incidência de AVC. Sem aumentar o risco de sangramento, só há um estudo positivo até agora e mais pesquisas são necessárias. Existem terapias de neuroproteção com terapias de resfriamento, seja com soro frio ou resfriamento, para reduzir um pouco o metabolismo cerebral e fazer com que as células morram mais lentamente enquanto você está tendo um AVC. Interessante. Pode ser um soro frio ou um capacete de resfriamento. Ou seja, o soro frio, esfria o cérebro. Esfriar faz com que o metabolismo do cérebro diminua e o dano final seja menor. É menor, desacelera um pouco. Ainda há poucas evidências, mas, por exemplo, o frio é usado na hipóxia neonatal, que é quando a criança nasce com uma lesão isquêmica global, ou seja, uma falta de irrigação ou de oxigênio no cérebro, melhor dizendo, de forma global. Nesses casos, pode-se usar o frio e eles melhoram. Agora, nos AVCs focais, que é com o que eu trabalho, no dano focal até o momento não se viu que o frio possa melhorar o prognóstico, mas há estudos sendo feitos agora. Parece que foi deixado de lado e agora está voltando. Vamos ver o que acontece. Acho que o gelo e o frio também são usados em paradas cardiorrespiratórias para reduzir riscos, como a hipóxia cerebral global. Mas no dano focal não sabemos muito bem se funciona ou não. E depois, outro tipo de coisa, a trombectomia está avançando, novos dispositivos. Imagine o que eu disse antes sobre essa molinha, agora ainda menor para alcançar áreas mais profundas do cérebro. Agora estão sendo feitos estudos sobre administrar o fibrinolítico em vez de pela veia, diretamente na artéria, depois de fazer a trombectomia, depois de remover o coágulo. Às vezes pode-se usar um pouco de fibrinolítico. Esses estudos ainda são recentes.
E depois estão sendo feitas terapias de reabilitação. A neuromodulação agora está bastante avançada, que é estimular eletricamente ou magneticamente o cérebro, a área lesionada. E há um estudo positivo observacional. Vamos ver, por enquanto ainda é muito limitado para eu recomendar aos pacientes, mas sim há pessoas que fazem isso. Algumas pessoas melhoram um pouco a linguagem e a motricidade, mas os estudos são pequenos e ainda são necessárias mais pesquisas. E eu acho que basicamente é que No nível de tecnologia, de inteligência artificial, de wearables, não sei, existe algo em prevenção que esteja sendo aplicado à neurologia? Porque é verdade que isso também vai revolucionar a medicina e já está revolucionando. tudo. Eu vi, no ano passado no Congresso americano, vi um estudo na China que utilizava a inteligência artificial para, digamos, ver se o paciente tem todos os fatores de risco controlados. Então você coloca os dados do paciente e ele te diz, tipo, te dá lembretes, né? Olha, você se certificou de que o LDL está em tanto, ou você se certificou de que, depois da trombectomia, fez isso com o paciente? Coisas assim. Então também na decisão terapêutica, mas isso ainda está. No final, o papel do neurologista vascular é muito importante porque precisa ser individualizado, mas isso ainda vamos ver se a IA começa a entrar aí no AVC. E depois, para dispositivos como relógios, aplicativos e tal, realmente estão sendo pesquisados para ver se conseguem detectar um AVC com essa questão da cinética. Pacientes que talvez se movem menos de um lado do que do outro, talvez possa aparecer um alerta aí, por enquanto ainda está em pesquisa. Às vezes recomendo isso porque já passei por um caso. Espera aí. Não sei se entendi bem. Claro, não é no diagnóstico, mas sim um paciente que talvez, de forma imperceptível, mova menos uma parte do corpo do que a outra. Claro, isso quer dizer que não está sendo irrigado igualmente bem. Exatamente, a hipótese, exatamente. Ou imagine um paciente que tem demência e que não sabe muito bem que está parcialmente dependente. Às vezes, esses pacientes não percebem por causa da anosognosia. Imagine morar sozinho, ter anosognosia, fraqueza no braço esquerdo e não notar. Esse tipo de coisa, né? Motricidade, alteração de movimentos cinéticos até na cama, mas ainda está muito no começo, não vi nada importante até agora. O que sim, por causa de um caso, o que eu te comentava é que eu tive um caso em que uma paciente ligou para o hospital ao ver que a mãe dela tinha caído no chão. E era uma senhora que morava sozinha, a filha dela estava, na verdade, em outro país, e a senhora tinha um relógio para detecção de quedas. Esse relógio avisou a filha e a filha avisou o hospital, e a ambulância foi até a casa dessa senhora. Detecção de quedas. No fim, em pacientes idosos não é só AVC, né? Problemas de quadril e outros, mas não para AVC. Depois tem um estudo com fibrilação atrial e a RAM. Não é? Quando os pacientes têm Apple Watch, costumo sugerir que considerem isso. A questão é que não sabemos se essa FA teria realmente capacidade de formar trombos, se seria igual à FA que detectamos de forma sintomática, se tem potencial igual para formar esses coágulos. Então, agora está se avaliando se esses pacientes em que foi detectada a FA, a fibrilação atrial com anticoagulação, têm menor risco de AVC, porque pode ser uma FA, digamos. Sim. Mais abaixo, claro. Isso mesmo. Mais leve. Isso. Ok. Interessante. Vamos ficar atentos às novidades. Estou ansioso, sim. Alejandro, foi um prazer conversar com você. Acho que demos várias dicas de prevenção, foco principal deste episódio. Ao público, recomendo que todos sigam o Dr. Alejandro Fuerte no Instagram, principalmente, não é? Sim. Sim, é onde eu estou. Criando conteúdo agora, porque vai focar na prevenção de AVC, que considero um trabalho necessário e pouco conhecido. Então, agradecemos por ter vindo até Málaga gravar com a gente. Sim, e espero que seja útil para muita gente. Muito bem, muito obrigado. A vocês, obrigado por me receberem. É isso. Pessoal, mais um episódio de Melhor que Ayer para cuidar do seu cérebro. Aproveitem, nos vemos no próximo. Obrigado por estarem aí, por assistirem a cada episódio e por se inscreverem no canal. Forte abraço e sigam se fortalecendo.